Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeliviano Ivan. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a produção dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre este vídeo rapidinho desse sujeito chamado Caio Modesto. Eu acho muito interessante porque o sobrenome dele não condiz com o caráter dele. Ou seja, se existe alguma coisa que ele não é, é modesto. É aquele tipo de protestante que gosta de cagar regra não somente para os católicos, como também para os próprios protestantes. Ou seja, todo mundo está errado, só ele que está certo. Quer dizer, ele é, ao mesmo tempo, o magistério autonomeado, ele é a tradição autonomeada, ele é a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Tudo ao mesmo tempo está embutido nessa cabecinha esquizoide aí, que fala um bocado de asneiras monumentais. E neste vídeo em particular, quando ele diz que nós não somos irmãos na fé, este sujeito descamba para a mentira e para a falsificação deliberada da teologia, da história pura e simples. Ou seja, o cara mente de uma forma descarada. Assim, parece que uma certa apologética protestante perdeu vergonha na cara, sabe? Perdeu vergonha na cara. Não basta somente tentar atacar a igreja, né? Não basta somente espalhar calúnia, mas tem que mentir de uma forma assim escandalosa. De uma forma escandalosa. Isso porque esses arrogantes, esses imodestos da vida, achavam até então que a igreja não responderia à altura às objeções idiotas que eles fazem contra nós, né? As objeções mais estúpidas, as ideias mais vagabundas, as teologias mais, assim, de baixo nível intelectual, né? Vamos analisar aqui este vídeo e vamos fazer os seguintes comentários. Católicos não são irmãos na fé. Convenhamos, cara, você grava um vídeo cagando regra para um bando de segmento protestante que você também não acha irmão na fé. Então eu pergunto, que bosta de irmão na fé compactua com você? Porque na prática, irmão na fé é pensar como esse otário, pensar como esse teologuinho de meia pataca. Então vejam que os critérios pelos quais ele decreta o que são irmão na fé é simplesmente os critérios subjetivos dele. É isso que é muito irritante nesse pessoal. Porque, convenhamos, senhor Caio e Modesto, se você está me ouvindo agora, eu não sei se você vai perder tempo comigo, espero que perca, porque eu vou te incomodar e vou te colocar no seu devido lugar. Você não é irmão na fé, nem mesmo entre os protestantes. Vocês não se entendem em absolutamente nada. Agora, você querer cagar regra para católico? Cara, com devido acatamento, você é muito babaca. Babaca, tem que ser dito pra você, você é um babaca. Tá? Você acha que eu vou ser irmão na fé de um sujeito totalmente desmiolado, que não tem domínio conceitual de teologia básica, meu? Vai catar. Católicos deturpam a Bíblia e colocam seus dogmas sob a autoridade do Papa. Cara, olha, você passou anos estudando teologia, ou pelo menos fingiu que estudou teologia, porque você estava aí com um diplomazinho. Olha, agora eu sou teólogo, eu sou formado em teologia. E você não sabe que existem, pelo menos, no primeiro milênio da história da igreja, 7 concílios ecumênicos. Você sabia disso? E vejam, muitos desses dogmas de fé dos concílios ecumênicos foram de fato ratificados por Roma, foram ratificados pelo Papa. O Papa participou da conjuntura de vários dogmas de fé que você acredita, seu otário, seu animal, seu burro. Por exemplo, quando você fala da Trindade, você está falando de Niceia, de Constantinopla. Quando nós falamos da união hipostática da natureza de Cristo, nós estamos também falando de vários outros concílios pelos quais o bispo de Roma participou através de seus delegados e que confirmou, porque ele tinha a primazia. O primado de Roma é uma constante na história da igreja nos 2 milênios de história da igreja cristã. Isso é um fato assim que é praticamente inegável. É inegável. Nós vamos ver sempre a ideia do primado no século I, II, III. Quando esse cara fala que o Papa decreta dogmas ou coisa parecida, cara, você não sabe nem mesmo como surgiu vários dogmas que você acredita como protestante. Nós temos 7 concílios ecumênicos que envolveram as igrejas de todo o mundo conhecido desde então. E a igreja de Roma teve uma influência
em muitos aspectos, determinante nesses dogmas. E isso, evidentemente, não excluindo a participação de outras igrejas. Então, quando você fala que o Papa decreta dogmas, o dogma do Papa, tá, e quem é que tem que decretar dogmas? É você, Caio Burrão? É você? É você que tem que decretar dogmas? Então me diga, quem é que tem que decretar dogmas? Se é que você sabe o que é um dogma? No vídeo anterior, eu vi você falando de religiosidade, porque essas pessoas muito sectárias de seitas, claro, seita é quem não participa da seita dele, então é seita, né? E isso ele falou mal de protestante. É porque você tem muita religiosidade, o cara não sabe nem o conceito de religiosidade. Mas vamos ver a palhaçada, vamos ver essa bobagem. Além disso, ele é chamado de vigário, ou seja, o substituto de Cristo como autoridade espiritual na Terra. Isso cria uma hierarquia que, na prática, ocupa o lugar que pertence somente a Cristo, e acaba se tornando uma estrutura anticristo. Oh, meu Deus do céu, que falador de besteira. Primeiramente, Jesus Cristo deixou que pessoas falassem em seu nome. Será que nós podemos dizer que os 12 apóstolos são anticristos também? Por conta do fato de que eles tinham esse papel de representar e falar em nome de Deus, falar em nome da igreja e assim sucessivamente. A sua asneira parte da pressuposição de que nós não precisamos de pessoas para falar em nome de Deus, que a gente não precisou da igreja para ter a Bíblia, que a gente não precisou dos bispos para nos ensinar o que foi guardado por tempos imemoriais. E isso porque, segundo a tradição, isso não é nenhum problema, o Papa é sucessor de Pedro. Isso é uma documentação histórica. Ainda que muitos tentem negar, muitos tentem relativizar, mas existem muitas evidências afirmando claramente isso, que a sucessão apostólica do bispo de Roma é a sucessão de Pedro. E todos aqueles encargos foram transmitidos para os seus sucessores. Isso é um fato. Isso é um fato. Ainda que muitos relativizem, outros tentem colocar enxertos e assim sucessivamente, mas a todo momento os documentos apostólicos dos 3 primeiros séculos mostram o quão é incisiva a ideia de uma sucessão episcopal. Eu não conheço nenhum documento que negue isso. Eu vejo, no máximo, conjecturas de alguns historiadores. Conjecturas, mas são conjecturas. Porque os documentos dizem o contrário. Ou seja, afirmam essa sucessão apostólica. E nós temos a primeira definição dessa sucessão apostólica através de Irineu de Lyon, e isso mais ou menos 50 ou 60 anos depois da morte do último apóstolo, que foi João. Então, quer dizer, esse tipo de papinho, olha, o Papa se diz representar o Cristo, mas é o anticristo. Claro, quem representa o Cristo na Terra é você. Não é? Todas as interpretações da Bíblia têm que passar pelo seu crivo, Caio Modesto, porque você é o iluminado do Espírito Santo, não mais ninguém. Não mais ninguém. É interessante que esse pessoal fala que o Papa se declara representante, vicarius Dei, vicários de Cristo ou coisa parecida. E, no entanto, cada protestante quer ser um intérprete e, portanto, sendo um intérprete da Bíblia, eles falam em nome da Bíblia. E se eles falam em nome da Bíblia e dizem ter os dons do Espírito Santo, então logo eles falam em nome de Deus. Em que ponto isso é diferente de um Papa? Eu digo, sabe qual é o ponto que é diferente? É que a Igreja Católica surge dos apóstolos, como também o episcopado surge a partir da tradição da Igreja cristã, quando vocês não são porra nenhuma, são apenas palpiteiros. Essa é a diferença. A diferença são 2000 anos de história. Só isso, tá bom, seu otário? Católicos são politeístas porque adoram santos e se prostram diante deles. Aqui é um atestado de canalice e de safadeza sua. Essa sua declaração é uma fraude teológica. Primeiro, nós não somos politeístas porque nós somos adoradores da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo ponto, você, seu animal, adora a Trindade porque fomos nós católicos que estabelecemos isso em Nicéia e Constantinopla. Tá bom? Você é um chupinhador da tradição cristã e agora vem cagar regra para católico que fez tudo prontinho para você soltar um bocado de merda numa bosta de um vídeo ruim. É isso que deixa a gente puto. Santos não são deuses. Isso está na teologia católica, como também isso está
no catecismo. É só você ler, seu animal. É só você ler, seu burro. Aliás, quando nós falamos de oração aos santos e intercessão dos santos, nós estamos descrevendo algo que vai muito mais além, que é a eclesiologia católica. A eclesiologia católica acredita, e isso está no credo apostólico, seu burro. Não sei se você sabe o que é um credo apostólico. Essas tuas aulas de teologia não serviram para porcaria nenhuma, então tem que ser dito para você. O credo apostólico fala da comunhão dos santos. A comunhão dos santos significa o quê? E aqui a gente tem que ser repetitivo. Tem gente que já está enchendo o saco. Porra, Leonardo, você fala a mesma coisa, não sei o que. A gente sempre tem que falar a mesma coisa para esses trouxas, para esses animais, para esses burros, né? Que comunhão dos santos significa a representação da igreja visível na fé católica e nas estruturas da fé católica, como a representação invisível que está no céu, nos santos que estão na boa amizade com Deus. Essa que é a grande questão. E, segundo ponto, prostrar-se perante algo não é a mesma coisa que adorar, seu burro. Aliás, vocês protestantes têm um problema muito sério com o sentido da palavra culto. Vocês acham que todo tipo de manifestação de reverência é necessariamente adoração baseado num critério mimético. Se for assim, então muitas cenas da Bíblia seriam consideradas adoração, quando na verdade não é. Por exemplo, quando nós observamos os judeus se ajoelhando perante o rei Davi, se ajoelhando perante a arca, como no caso de Josué, ou então se ajoelhando perante o profeta, e assim sucessivamente. Será que esse ato de se prostrar é a mesma coisa que adorar? Claro que não. Evidentemente que não. Quando o católico se ajoelha perante a imagem de um santo, ele está reverenciando aquele que está num estado de graça de Deus maior do que dele. Ou seja, o santo está num estado de amizade e de graça divina e nós não estamos na mesma situação que a dele. E por isso nós honramos os santos, honramos a memória deles, justamente porque eles estão não somente na graça de Deus e indiretamente honramos a Deus, justamente porque honramos a graça dele nessas pessoas. Vocês são um bando de igualitaristas estúpidos que não aceitam a santidade porque os únicos santos que existem são vocês próprios. Vocês são a idolatria travestida de santidade. Vocês não reconhecem que realmente existam pessoas com esferas de santidade maiores do que vocês. Vocês são os santos autonomeados. É por isso que vocês não têm a geografia. Vocês não guardam memória de santos, porque cada protestantezinho besta, segurando a Bíblia, se acha um eleito de Deus para julgar o mundo. Ainda que Paulo de Tarso falasse que os santos julgarão o mundo, no entanto, vocês não agem como santos. Vocês agem tão somente como criaturas estúpidas e soberbas que ignoram a tradição cristã e, portanto, também ignoram a tradição que nos vincula aos santos. E vejam, quando nós falamos da situação e do estado de graça dos santos, devemos entender que eles no céu estão numa situação muito diferente da nossa. Eles não estão mais numa situação de natureza, mas de sobrenatural. E, portanto, se eles participam da amizade com Deus e estão numa comunhão mística com a terra, logo nós podemos pedir a intercessão dos santos no céu. O que não quer dizer que tenhamos contato direto com eles, porque a necromancia se define por um contato direto com o morto. Nós não temos contato direto com mortos. Nós temos tão somente uma ligação dentro do corpo místico entre o céu e a terra. E assim nós chamamos de igreja. Igreja não é esse papo furado de vocês que todos estão unidos em Cristo e vocês não se unem em porcaria nenhuma. Vocês não têm doutrina unificada, vocês não têm fé única, vocês não têm nada. Então, se isso revelar algo de vocês, é um sintoma de que vocês não são igreja. A igreja católica, de fato, ela tem todas as configurações bíblicas de uma igreja. Ela tem uma única fé, ou seja, o católico japonês, o católico europeu, o católico americano, o católico africano e assim sucessivamente, todos eles acreditam nos mesmos postulados de fé que eu acredito. Isso é a unidade de fé. Nós temos o mesmo corpo. Por exemplo, quando nós nos reunimos na missa para apresentar o sacrifício a Deus, por intermédio da presença real de Nosso Senhor, todos nós repetimos o mesmo sacrifício e o mesmo tipo de adoração.
E portanto, isso nos une. Eu posso falar aqui de várias pessoas, por exemplo, os meus amigos apologetas católicos, o Ariel Lazari, que deve estar em São Paulo, o João Vitor Mariano, que está em Minas Gerais. Tem até uma menina muito simpática, africana, moçambicana, a Zaskia Soto. Quer dizer, e muitos outros. Sei lá, o Dave Armstrong, o Eric Barra, enfim, todos eles têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Uma coisa em comum que você não tem, por exemplo, com aquele cara que você diz que é da seita. Ah, é porque ele é uma seitinha, ele tem muita religiosidade, com um vídeo babaca que você publicou. Sabe qual é a diferença entre nós e você? É que, além de sermos católicos, nós acreditamos na mesma coisa. E nós temos o mesmo corpo e o mesmo espírito. Nós somos membros da mesma comunidade. E mais além de membros da mesma comunidade, nós temos o mesmo chefe, o Papa. O Papa é o chefe universal da igreja. Vocês não têm essa unidade. Nem de corpo, nem de espírito. Não têm a mesma fé. Não tem um único batismo. Quantas interpretações o protestantismo criou sobre o batismo? Várias e contraditórias. Um aceita o batismo de crianças, outro rejeita. Então, por definição, para um batista, um calvinista e um luterano e um anglicano não estão salvos. Ou então, eles não acreditam que o batismo limpa o pecado original. Eles acham que o batismo é tão somente um ritual vazio. Uma representação e nada mais. Então observem que vocês não têm unidade de fé. Vocês não têm unidade de corpo. Vocês não têm unidade de espírito. Vocês não têm mesmo batismo. E eu posso até mesmo dizer que talvez vocês não tenham nem o mesmo Deus e nem o mesmo Jesus Cristo. Porque, por exemplo, quando um protestanto diz que ele diz que Maria não é mãe de Deus, né? Que Maria só é mãe da parte humana de Cristo e não da parte divina. O outro já diz o contrário, que existe a união hipostática, assim somente. Então não é o mesmo Cristo. Não é o mesmo Jesus Cristo. São dois Cristos diferentes. Um Cristo nestoriano e um Cristo ortodoxo. Porque a fé cristã, desde tempos imemoriais, fala da união hipostática e que Maria é Theotokos e que quando Deus se fez carne no ventre de Maria, então logo o Cristo da união hipostática não é o Cristo nestoriano. E isso quando vocês não negam a Trindade. Vamos repetir o que era a comunhão dos santos que está no credo apostólico. É a ideia de que nós cristãos estamos unidos na terra e nos céus. E que existe uma comunhão mística entre o céu e a terra. E que os santos que estão no céu acompanham a nossa transição também na terra. Ou seja, todos nós somos interligados espiritualmente no céu e na terra. Simples assim. E não tem nada a ver com necromancia e nem com idolatria, porque nós não atribuímos aos santos a divindade. E quando você nos chama de politeístas, você está sendo apenas um canalha, está sendo apenas um mentiroso safado, e você está falando para um público ignorante tanto quanto você. Só isso. Não é somente isso. Oram a eles e ainda apresentam as suas petições. É interessante que um palhaço desse é capaz de pedir para um pastor vagabundo qualquer, mas ele não acredita, por exemplo, que um santo que está na graça de Deus possa ouvir nossas orações. Quando, na verdade, o que nos vincula entre o céu e a terra é o corpo místico, que é um vínculo sobrenatural. Um vínculo sobrenatural, por definição, é aquele que supera as nossas expectativas da natureza. E vejam, muita gente vai dizer, mas os santos são oniscientes? Não, eles não são oniscientes. Por uma razão muito simples. Porque quando o santo ouve a nossa oração, ele está dentro de uma comunhão mística. Os atributos que são dados aos santos não são dos santos, são de Deus. Deus é que faz com que essas pessoas, dentro do âmbito sobrenatural, consiga escutar e acompanhar a igreja visível e assistir à igreja visível. É essa a mensagem da comunhão dos santos. Nós não estamos sozinhos e, como diz Hebreus, existe uma nuvem de pessoas. Olha só, quer dizer, até Hebreus fala que alguém nos acompanha e que não é somente na terra, é no céu. Só que a eclesiologia protestante é uma eclesiologia materialista, é uma eclesiologia que simplesmente reduz a dimensão do homem a
uma situação puramente terrena e nada mais do que isso. Vamos lá. A Bíblia condena qualquer tentativa de contato com mortos. Com certeza, mas nós não temos contato com os mortos. Eu nunca falei com um morto na minha vida, não é mesmo, seu idiota? Me mostre onde católico chega, sei lá, numa mesa branca e fale com morto. Mostra aí, cara. Mostra aí. Você já nos chamou de politeístas. Os santos não são deuses. E não atribuímos divindades a eles, mas tão somente como intercessores. Ou seja, os santos intercedem. E, portanto, estes santos são instrumentos de Deus para petições relacionadas às graças. Basicamente isso. Não tem nada a ver com divindade. Os santos não são deuses. Ponto final. Agora, você nos chamar de politeístas mostra que você é um tremendo canalha em dizer isso. Você é muito baixo. Você é muito desonesto. Você é uma pessoa desprovida de qualquer confiabilidade ao afirmar uma atitude tão estúpida e tão despropositada como essa. E isso porque você fica com uma pose, sabe, de um santarrão moralista. É sério, cara, eu estou te ofendendo mesmo, porque o que você falou é uma ofensa muito pior. E a minha ofensa é justa, porque eu estou descrevendo realmente o fato que você, ao afirmar isso, você não tem nenhuma confiabilidade no quesito de honestidade. Vamos lá. Algo que ela chama de necromancia. Ou seja, ele está dizendo que nós temos contato com os mortos. Resta saber como ele prova isso. Prova aí, bonitão. Prova aí. Como é que um santo chega conosco e diz assim: "Oi, Leonardo, olha, tá aqui Santa Teresa d'Ávila. Como é que é isso? Conta lá pra gente, vai lá, otário." Eu acho que, da mesma forma que você não sabe o que é idolatria, você não sabe nem mesmo o discernimento de politeísmo e monoteísmo, tá? Você não sabe também nem o que é necromancia. Aliás, a falta de domínio conceitual da teologia entre vocês é uma coisa que faz de vocês um bando de analfabetos espirituais e teológicos. Basicamente isso. Vamos lá. Católicos odeiam os protestantes. Ah, é verdade? E você ama os católicos? Você diz que nós não somos irmãos de fé de vocês, enquanto a Igreja Católica diz justamente o contrário. Diz que vocês são irmãos separados. E por que isso? Porque a Igreja Católica reconhece que existem alguns pontos de fé que são comuns entre nós. Por exemplo, nós adoramos o Deus único, trinitário. Se você é trinitário, então você também adora o Deus único. Então existe uma similaridade de crença e de fé entre nós dois. Mas você, não, é aquela história, esse cara é tão falso, esse cara é tão baixo, ele é tão assim asqueroso, que ele atribui aos outros aquilo que ele sente. Naquele vídeo anterior que você falou mal daquelas pessoas sectárias, quer dizer, sectárias segundo você, né? Sectárias que ficam isoladas num segmento protestante ou coisa parecida. Você, né? Você não faz diferente quando ataca os católicos e mostra um ódio profundo por eles. Você demonstra um ódio patológico dos católicos e você, com devido acatamento, tem traços de ser uma pessoa muito ruim. E por que eu digo que você é uma pessoa ruim? Porque você é desonesto. Porque você e muitos desses apologetas bostas que vocês acham que são apologetas e não são porra nenhuma, sabe o que vocês fazem? Vocês, quando não têm respostas para os católicos, vocês apelam à mentira. Eu acho que tem que ser falado essas coisas. Vamos ser bem sinceros. Vocês são conhecidos como pessoas muito burras. Tem, evidentemente, muita gente evangélica inteligente. Mas tem muita gente burra. Muita gente tapada, muita gente estúpida, muita gente tacanha no meio evangélico. Infelizmente, essa é a verdade. Tem que ser falado. Se você ficou ofendido, paciência. Mas é a verdade. Analise bem. Faça as comparações. Aí esse bacaninha vem dizer que nós somos politeístas. E isso porque ele está dizendo que nós os odiamos, hein? Nós odiamos os protestantes. Esse cara realmente nos ama, né? Esse cara nos ama com certeza. E se pudessem, nos julgariam, nos condenariam e nos lançariam na fogueira. Cara, deixa eu falar uma coisa. Que você seja um analfabeto em teologia, vá lá. Que esse teu curso de teologia não sirva pra porcaria nenhuma, só pra encher linguiça, também vá lá. Mas parece que você ignora que os protestantes, durante mais ou menos 2 séculos e meio, 3 séculos, mataram milhares de católicos. Profanaram nossas igrejas.
roubaram os nossos bens. Por exemplo, quando nós observamos a reforma protestante na Inglaterra, a reforma protestante na Escócia, a reforma protestante na Alemanha, a reforma protestante na Suécia, na Dinamarca, e sim, em vários países protestantes, os nossos templos foram vandalizados, obras de arte foram queimadas e destruídas, católicos foram assassinados, ou então uma parte significativa da população católica foi obrigada a se converter ao protestantismo através da violência. E isso porque a caça às bruxas foi um expediente muito mais pródigo entre os protestantes do que entre os católicos. Não estou dizendo que o catolicismo não teve a mania da caça às bruxas. Teve a sua histeria também, né? Teve os seus exageros também. A gente tem que falar que é história, né? Agora, vocês protestantes foram muito mais pródigos. Se compararmos o número de pessoas condenadas à morte por bruxaria no mundo católico e no mundo protestante ganha de 10-0. E isso porque eu não estou falando de santos, de mártires como Sir Thomas More, de Arcebispo Fish e assim sucessivamente. Tanto é verdade, cara, que quando você se usa do expediente da mentira e da desumanização e até mesmo da negação da fé católica no sentido de querer apagar a história do cristianismo, tá? Quem eu acredito que colocaria a gente na fogueira é você, como muitos calvinistas fizeram. Calvinistas mataram católicos. E não foram poucos, não. Tá? Eu posso falar, por exemplo, da Inglaterra do século XVII com o Sr. Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, quando invadiu a Irlanda, que era católica, matou dezenas de milhares de pessoas. Foi absolutamente impiedoso. Tocaram fogo em igrejas, saquearam túmulos de santos. Sir Thomas Becket, por exemplo, o santo Thomas Becket, que foi inclusive mártir, assassinado por um rei inglês, que foi Henrique II, isso na Idade Média, ele teve o seu túmulo profanado, roubaram todo o ouro, que era o ornamento do túmulo do santo, para o quê? Para o senhor Henrique VIII lá, que é o amiguinho de vocês. Na Guerra Civil da França, que foram 30 anos de guerra civil por conta da briga entre católicos e protestantes calvinistas, muitos túmulos de santos foram violados. Aí você agora dá a entender que nós vamos tocá-los na fogueira, tocá-los fogo. É você que está atacando a Igreja Católica, mentindo, difamando. E depois é o seguinte, esses caras nos difamam, eles nos caricaturizam, eles nos ridicularizam, e depois quando temos uma reação à altura, e a nossa reação é simplesmente apologética, aí não, nós somos intolerantes. Ele nunca é intolerante. Não? Cara, você é intolerante até mesmo com gente da seita inimiga sua, cara. É muita filha da putagem, cara. É muito cinismo. É muita falta de caráter esse tipo de posicionamento. Muita falta de caráter. Vamos lá. Assim como aconteceu na época da Inquisição. Olha, vamos fazer uma comparação entre a Inquisição portuguesa, espanhola e italiana com as perseguições religiosas que houve, por exemplo, na Inglaterra anglicana, na Alemanha luterana, na Genebra calvinista e assim sucessivamente. Cara, a Inquisição parece coisa de escoteiro. Coisa de escoteiro. Vejam que o protestantismo vitorioso, porque nós temos que entender que existe um protestantismo que se tornou estatal, que se tornou vitorioso, que venceu a contenda das brigas religiosas, e teve o protestantismo derrotado, que foi o protestantismo de matriz puritana, de matriz pietista, de matriz anabatista e batista e assim sucessivamente. E até as igrejas protestantes estatais, luteranismo e anglicanismo, perseguiram os protestantes. Perseguiram os calvinistas, perseguiram os puritanos, perseguiram os batistas, os anabatistas, assim sucessivamente. Vocês se mataram entre si, cara. Acho que nenhum católico precisa tocar fogueira em vocês. Sabe por quê? Porque vocês mesmos se tocavam fogueira uns contra os outros. Aí depois esse palhaço vem falar: a Santa Inquisição, os católicos querem nos queimar vivos. Cara, quem está querendo atacar os católicos e difamar os católicos é você. Vamos lá. Vamos ver o besterol. Eles nos chamam de hereges. E qual era a punição para os hereges segundo a Igreja Católica? E qual era a punição para os hereges segundo a Igreja Luterana? E qual era a punição para os hereges segundo a Igreja Anglicana? E qual era a punição para os hereges segundo o Calvinismo de Genebra? Ou será que Miguel Serveto era o quê? Ele foi considerado herege por Calvino e foi queimado e foi executado publicamente. Esse cara fala como se a reforma protestante houvesse liberdade religiosa. Bicho, me diz uma coisa. Que bosta
de teólogo é você que desconhece esses fatos tão óbvios na história da Reforma Protestante? Que merda de teólogo é você? Que tipinho de teólogo é você? E ele faz assim com uma cara, né, de complacência, quando na verdade é uma anta do ponto de vista da história. Henrique VIII, isso no final do reinado dele, queimou uma mulher viva chamada Anne Haskell, porque essa Anne Haskell era uma anabatista doida que dizia que não havia presencial de Cristo e que todo mundo era idólatra por simplesmente seguir a Eucaristia, tá? E ela foi executada em praça pública, foi queimada viva. Foi executada pela ordem de Henrique VIII. E depois os católicos foram criminalizados na Inglaterra. Até o século XIX, escuta essa, otário, até o século XIX, católico não poderia entrar na universidade, católico não poderia ter cargo público na Inglaterra, católico era cheio de privações. E na Irlanda, os católicos tinham um tipo de situação social brutal, em que os protestantes tomaram as melhores terras e os católicos foram reduzidos a camponeses quase servos. Isso até o século XIX. E, inclusive, a situação de miséria dos católicos irlandeses no século XIX, e por conta do boicote, muitas vezes, da alimentação deles, causada pela Inglaterra, teve um decréscimo de 2 milhões de pessoas pela fome de 1848. Vai ler, seu boboca. Você não conhece absolutamente nada. Você é o protestante brasileiro típico, semiletrado, inculto, sem leitura, sem nada. E falador de baboseira. Vamos ver a besteira. Pois é. Pois é. Os protestantes não mataram. Os protestantes não perseguiram. Os protestantes não roubaram, porque o confisco de terras da igreja, confisco de conventos, confisco de universidades, confisco de templos, isso não é roubo não, tá? Católicos usam o deboche e frases clichês para achar que estão com a razão. É interessante, você já é o contrário, você usa da mentira, da difamação, da falsificação deliberada da história e da falsificação deliberada da teologia. O que é pior? O que é pior? Um católico debochado ou um protestante mentiroso? E por falar em clichê, cara, tudo que você fala da Igreja Católica é clichê com acréscimo de mentira. Essa história de que nós somos politeístas é uma das maiores mentiras, e eu digo, uma das mentiras mais vagabundas que eu já ouvi de uma apologética protestante. Vagabunda, ralé, coisa assim de baixo nível. De nível de mosquito da dengue, assim, nível de, sabe, de bactéria do restaurante pesadelo da cozinha do Jacan, cara. É baixo nível. É baixo nível teológico, baixo nível intelectual, coisas assim. É pura falsificação deliberada. Mas é aquela história, os católicos são debochados, né? Você é pior do que isso, você é mentiroso. Você é falsificador. E eu estou falando isso não ofendendo a sua honra. Porque para você ter honra, pelo menos você fale a verdade, né? Ao mesmo tempo, negam a suficiência das escrituras e apelam para a tradição deles. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, a Sagrada Escritura não fala de uma suficiência. Pelo contrário, fala de uma tradição. E essa tradição seria de quem, seu abestalhado? Seria da igreja que guardou as Escrituras para que você cagasse um bando de merda falando um bocado de bobagem sobre a história da igreja. É claro que a tradição é católica, porque a Bíblia pela qual você segura provém da tradição católica, como também a Bíblia provém do magistério católico. Será que não te ensinaram nessa biboca de aula de teologia, ô caramba? Vamos lá. E para o magistério da igreja deles. Claro, porque é o seguinte, nós temos que negar o magistério da igreja, porque o único magistério autonomeado e confiável é o senhor Caio e Modesto, o Caio arrogante. Esse aí sabe muito mais do que 2 milhões de história e ele faz esse crivozinho com aquele egocentrismo típico de um calvinista de merda, né? Vamos lá. É daí que surgem doutrinas como a Assunção de Maria, o culto a relíquias e as indulgências. Vamos lá. A Assunção de Maria aos céus, seu burro, tá? Não é uma doutrina. Você não sabe a diferença entre um fato sobrenatural e uma
doutrina, tá? A Assunção de Maria é um fato histórico guardado não somente pela Igreja Católica, mas também pelas igrejas ortodoxas e pelas igrejas que nós chamamos de Igreja da Sucessão Apostólica, que afirmam uníssono esse fato de que Maria subiu aos céus. Os ortodoxos, os cristãos orientais, os cristãos do leste europeu, que são de matriz ortodoxa, os russos, os latinos, do norte da África, todos eles afirmam claramente que Maria subiu aos céus. Todos eles. Isso é um consenso, tá? Isso é um consenso na tradição oral cristã. É um consenso. Tá? É um consenso. Outra coisa, as relíquias. Vê-se claramente que você não sabe o que é uma relíquia. A relíquia é um objeto que é tocado pelo sagrado. Então vamos lá. Por exemplo, a Arca da Aliança, de alguma forma, ela era uma relíquia, justamente porque Deus atuava nela e ela era tão sagrada que se alguém tocasse nela, morria. Os ossos de José, governador do Egito, também era uma relíquia, porque eles levaram os ossos com honra para enterrá-lo no lugar santo. E aquilo era objeto de veneração. Porque quando nós falamos das relíquias, falamos de quê? Objetos relacionados à santificação. Eu já expliquei aqui em outras situações que as relíquias existem até mesmo em situações em que não há necessariamente uma questão religiosa, como, por exemplo, as relíquias históricas. Digamos que nós encontrássemos a bandeira da época de Dom João VI, ou encontrássemos a caneta, ou então a pena que assinou a Lei Áurea. Isso são relíquias históricas, isso são peças que têm uma grande importância no sentido da manifestação cultural e na memória de um povo. E vocês acham que é diferente no caso da igreja? Se nós tivéssemos um texto original, escrito por João, escrito por Pedro, escrito por Marcos, por Mateus, por Lucas, no caso eu falo aqui dos 4 evangelhos, se nós tivéssemos textos originais dessas pessoas, tocados por essas pessoas, esses objetos não seriam relíquias no sentido de uma veneração, de um respeito por um texto que foi inspirado por Deus? Claro! Essa é a questão das relíquias. Mas segundo esse cabeça oca, se nós encontrássemos as relíquias de pessoas que são santas, que nos lembram esses atos não somente de devoção, mas até mesmo da memória da igreja, esse cara tocaria fogo, só pode. Só pode. Então a relíquia tem um significado de nos vincular concretamente à história sagrada. É isso que nós temos que entender. E as indulgências, eu não vou nem explicar, porque dá para perceber que essa nulidade nem sabe o que está falando. Vamos, besteira. Católicos não são irmãos na fé. Cara, vou te dizer uma coisa. De quem você é irmão na fé, afinal? Porque vocês têm 40 mil segmentos sectários que brigam entre si. Vocês são, na verdade, como Caim, cara. Vocês são os Caíns da fé. Sabe por quê? Porque vocês brigam entre si, vocês são arrogantes, vocês são pretensiosos, e no final da história, o que vocês reconhecem como irmãos na fé tem que pensar necessariamente da linha da subjetividade de vocês. E eu não faço questão de ser irmão de fé de você. Mesmo que a igreja nos oriente a dizer que existem pessoas, que protestantes, irmãos separados, claro que ele está se referindo aos luteranos, aos anglicanos, que são um pouquinho mais instruídos do que a média de um idiota como você. Aí podemos dizer que sim. Por exemplo, eu posso considerar um irmão de fé separado um sujeito de um quilate de um Dietrich Bonhoeffer, que era luterano. E vejam que Dietrich Bonhoeffer, ao contrário de você que é uma besta quadrada, que é uma anta, tá? Ao contrário de você que é uma nulidade teológica, o Bonhoeffer tinha uma profunda reverência pela Igreja Católica. Tanta reverência ele tinha que quando ele foi numa missa no Vaticano, ele chorou, ele ficou emocionado, ele achou belíssimo aquilo. Isso é um verdadeiro homem, é um homem decente, não é uma nulidade teológica como você, mentindo e falsificando sobre a igreja. Vamos ver besteira. Eles seguem outro tipo de cristianismo e precisam ser evangelizados. Evangelizados em relação a quantas seitas? A 40 mil seitas? Temos que ser evangelizados segundo Caio Modesto. É isso que ele está falando. Sabe o que eu acho mais irritante desse pessoal? É o seguinte.
Às vezes o protestantismo me parece a história de uma criança birrenta querendo ensinar um velho sábio. Porque realmente, esse homem aqui é um mal crescido. Eu não tenho outras palavras para dizer. É um bando de pessoas com um mundinho muito estreito. Eu poderia dizer, inclusive, que há traços dentro dos protestantes médios, uma espécie de homem-massa, no sentido de Ortega y Gasset, ou seja, aquelas pessoas que não têm uma dimensão profunda do que é a civilização e ficam naquele mundinho estreito, naquele ambiente estreito, né? Naquela temporalidade estreita deles, não presumindo o fato de que o cristianismo, para chegar até hoje, foram feitos inúmeros sacrifícios dessa mesma igreja que esse animal ataca. É a criancinha birrenta brigando com um velho calejado e sábio. O que nós temos que fazer com a criancinha birrenta? E quando ela é teimosa, tá? Porque você pode admoestar a criança birrenta. Mas quando a criança birrenta passa dos limites, não tem outro remédio senão dar uma chinelada na bunda dessas crianças. Eu acho que cada apologeta protestante brasileiro tem esse arquétipo de criancinha birrenta. Esse arquétipo de criancinha revoltada, sabe? De criancinha revoltada. Vamos ser bem sinceros. Caio, arrogante, pedante, né? Igreja autonomeada, casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, corpo de Cristo, né? Enfim, você é tudo ao mesmo tempo e não é porcaria nenhuma. Quem é você na fila do pão para evangelizar 2000 anos de Igreja Católica? Quem é você perto de qualquer santo da Igreja Católica? Eu vou ser mais ousado. Quem é você perto do Papa Leão XIV? Quem é você perto de João Paulo II? Quem é você perto de Leão XIII? Você quer saber mesmo o que você é perto dessas pessoas? Você quer mesmo saber? Não vai chorar no banheiro, tá? Você está no mesmo nível de um mosquito da dengue. Sabe por que eu digo isso? Meus amigos, leiam os documentos papais. E vocês verão uma dimensão completamente diferente do nível ralé que é o protestantismo brasileiro. Me desculpem, mas eu tenho uma visão muito negativa do protestantismo brasileiro. Eu estou falando aqui protestantismo brasileiro. Porque, claro, eu não vou generalizar os protestantismos. Existem pessoas protestantes de alto nível que você pode debater. Mas esse tipo aí, esse é o tipo mais ralé, mais asqueroso, mais baixo que você possa imaginar. Quando eu fico vendo pastorzinho, bem ralé, falando que Papa é anticristo, a primeira coisa que eu desafio a todos vocês é lerem os documentos papais. Sobre teologia, sobre família, sobre política, sobre religião mesmo. E vocês vão ficar impressionados com o grau de coerência que esses homens nos transmitem. Não é essa papagaiada ralé, sabe, asquerosa, de gentinha fazendo picuinhas e minúcias e mostrando uma indigência de domínio conceitual da teologia. Eu digo, boa parte dessa apologética protestante da internet, perto de uma encíclica papal, eu posso até falar, por exemplo, de uma exortação apostólica que eu li recentemente, que foi Amoris Laetitia. Eu digo, a apologética de vocês não vale um capítulo de Amoris Laetitia. Não vale uma palavrinha do Papa Francisco. Embora muitas pessoas tenham criticado Amoris Laetitia, mas eu não acho que seja um texto em si ruim. Não acho. Pode-se, sim, claro, conjecturar certos trechos e fazer alguns remendos aqui e acolá. Mas, no geral, achei um texto muito bom. E isso porque eu não falei de Ratzinger, não falei de João Paulo II, não falei de Pio XII. Pio XII, um cara tão difamado. Tem uma obra muito interessante que pega um compilado das falas de Pio XII, sua família, sobre a igreja. Sobre... Nossa, assim, é como parece que está no céu do intelecto humano. Aí você sai do intelecto humano do céu para se rebaixar o cocô do mosquito da dengue. É a apologética protestante de internet, em geral, dizendo que nós somos idólatras, que nós somos, sei lá, pagãos, que nós somos politeístas, essas coisas todas. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu já vi muita porcaria sendo dita contra a Igreja Católica, mas isso aqui conseguiu superar a escala de asneiras que um ser humano pode se rebaixar.
Eu acho que pior do que protestante mesmo é só o cara ser da agenda woke. Esse aí já é mais maluco, mas esse pessoal assim é páreo duro em matéria de asneira. Então, meus amigos, um grande abraço.